sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve tua glória é poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve tua glória é poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Estamos ao vivo com a live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje teremos aula de psicoeducação com a Rosa. Lembrando a todos que estão em tratamento de pegarem suas garrafas de água e assistirem a palestra durante todo o momento que será o tratamento. Então vamos chamar a Rosa aqui.
Oi, Vanessa. Oi, Rosa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Queria te parabenizar por essa música. É da sua autoria? Essa Nossa, música é da maravilhosa. Gabriela. Ixi, como é que é o nome dela? Gabriela alguma coisa. Ela toca a alma, Bonita, lindíssima. né? Também gosto dela. Então podemos começar, então? Então tá Podemos. bom. Então, boa noite a todos e a todas. Que a luz de Jesus nos envolva, envolva os nossos lares. Que um sentimento de paz, de tranquilidade, possa realmente nos envolver nesta noite de hoje. Lembrando mais uma vez, sua garrafinha de água fluidificada, iremos fazer a fluidificação no final, juntamente com o passe virtual. Nós estávamos no mês de novembro fazendo o nosso projeto de conhecer Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus e promover automaticamente a nossa melhoria com os exemplos de Jesus. E hoje nós vamos dar uma pausa nesse projeto de Jesus, aprendendo com Jesus, porque entraram muitas pessoas no tratamento espiritual e muitos desconhecem como funciona a triagem, o tratamento espiritual. Por isso, hoje, o nosso tema da noite é triagem e tratamento espiritual. E eu pergunto para vocês, quando buscar o tratamento espiritual? E eu diria para vocês que sempre que necessitar de ajuda, sempre que se te sentir sozinho para resolver os seus problemas, sejam eles de ordem física, emocional, mental, espiritual, certo? Porque tratamento me faz lembrar a história de um homem. Ele buscou na cidade um psiquiatra. Estava muito mal, muito deprimido, uma tristeza que invadia todo o seu ser. Pensava até em tirar a sua própria vida. E ele então pede para o médico: Doutor, eu quero um remédio para aliviar a minha dor. É uma dor que eu não consigo suportar, de tão grande. Ela realmente me deixa sem chão, sem lugar, sem querer viver. Aí o médico ouviu tudo o que o paciente havia dito e disse para ele: Olha, nós não estamos trabalhando com remédio. Eu estou fazendo um trabalho experimental, um trabalho que tem surtido muito efeito. Tenho indicado a terapia do riso. Chegou um circo na cidade e tem um palhaço muito divertido. É um palhaço que realmente contagia a todos com a sua alegria, com a sua felicidade. E ele tem promovido inúmeras curas. Vá ao circo hoje à noite, assista ao espetáculo e você vai descobrir a alegria de viver. Você vai se curar. E quão surpreso ficou o médico quando o palhaço, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Eu sou o palhaço, doutor. O que essa história vem mostrar para nós? Nós, às vezes, precisamos agir como o palhaço no dia a dia,
na convivência lá no nosso trabalho, às vezes até no nosso lar, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Demonstramos, às vezes, uma alegria e uma força que nem sempre é verdadeira. E quando você se perceber assim, busque ajuda, busque um psiquiatra, mas busque simultaneamente um tratamento espiritual. Porque quando nós nos entristecemos, não nos entristecemos sozinhos. Nós trazemos várias companhias tristes para junto a nós. E de repente, essa alegria, essa força que todos esperam que a gente sempre tenha, ela não é tão eficaz, ela não é tão forte assim, não é? E aí nós precisamos buscar um tratamento espiritual. Sabe por quê? Porque tem uma mensagem também que ela foi colocada na porta de um consultório. Olha que interessante. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentimento da vida parece terminar. A alegria aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando chega a ingratidão. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Este texto é de um autor desconhecido, mas traz a influência dos nossos pensamentos e emoções sobre a saúde. Quando nos descontrolamos internamente, alteramos a nossa energia mental e o corpo experimenta o mesmo desequilíbrio que se passa nos nossos pensamentos. Corpo e espírito se influenciam mutuamente. Antes de pensar no tratamento, faz-se necessário sentir Jesus, pois foi ele que diz: quando estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estou, no mesmo lugar. Ali também estarei. Então é preciso que a gente pense em Jesus, pense que tem um grupo de pessoas reunidas, intercedendo junto a Jesus para te auxiliar, para te orientar. E o que é a triagem? O tratamento espiritual começa primeiramente pela triagem. A triagem é uma porta de entrada na casa espírita. É uma atividade do Instituto da Mediunidade destinada a receber e orientar aqueles que procuram o centro espírita. As pessoas são encaminhadas através da conversa fraterna para o tratamento espiritual, caso seja necessário. O triador é totalmente intuído pela equipe espiritual
que assiste à casa. E antes, né, antes do triador entrar em contato com o paciente, ele promove primeiramente em si o autopasse e evoca a intercessão da espiritualidade superior para poder conduzir da melhor forma possível a consulta. O triador é um médium preparado. Provavelmente leu o livro Compreendendo a Dor Humana. É uma proposta de tratamento espiritual na casa espírita. Esse livro faz com que a gente perceba o outro, a dor do próximo. Sabe qual dor é a mais difícil de todas? É a nossa. É a que nós estamos vivendo. Então, é preciso que esse triador perceba a dor do outro como se fosse sua, não é? E os seus avanços, a sua melhoria, a sua felicidade também é para o triador uma grande felicidade. Ele é um amigo que você conquistou, que você adquiriu, porque ele vive as suas alegrias e as suas tristezas como se fossem suas. A triagem, ela consiste em principalmente ouvir os pacientes, esclarecer dúvidas, indicar livros. O trabalho está pautado na mais pura moral cristã. Dai de graça o que de graça recebeste. A casa espírita nunca teve o intuito de cobrar por esse trabalho, porque é realmente uma dádiva de Deus. Nós enquanto médiuns, somos intermediários da espiritualidade maior. Fazemos pouco, apesar de estarmos em constante estudo, em constante trabalho conosco mesmo de melhoria íntima. Mas o mérito, praticamente 99% é da espiritualidade maior, que nos intui, nos orienta e auxilia nesse tratamento. O triador, ele anota todas as informações numa ficha, e a esta ficha, só terão acesso o grupo de médiuns da casa. Após algumas semanas, por volta de 3 semanas, dependendo do caso, em média, do tratamento ao retorno para uma nova entrevista, onde o paciente vai relatar o seu estado atual, se houve melhoras, se o quadro inicial permanece o mesmo. É um momento em que médium e triador, o médium triador vai verificar a necessidade de continuidade do tratamento ou sua alta. Agora existe também um tratamento muito interessante. É um tratamento intercessório. Consiste no tratamento para familiares, ou amigos, ou mesmo inimigos. Interessante, porque eu, particularmente, fiz um intercessório para uma vizinha que não gostava de mim por muito tempo. Hoje eu consegui conquistá-la. Sabe por quê? O que é um intercessório? Você vai fazendo o tratamento para o outro, e a espiritualidade se encarrega em tocar o seu coração, em mexer com a sua sensibilidade, fazendo com que ela busque posteriormente o tratamento. Ela é como se fosse um tratamento preventivo, para que ela busque depois
sozinha o tratamento. Então, às vezes, a pessoa está impossibilitada de participar do tratamento. Neste caso, o intercessor faz a triagem e participa do tratamento regularmente. Eu acredito que esse seja um gesto grandioso de caridade. Neste momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de transição planetária, a casa espírita é um santuário de renovação mental. É um posto avançado do cristianismo redivivo. É o hospital das almas. Lembremos do Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Acredite neste alívio. Acredite nessa presença constante de Jesus ao nosso lado, que nos intui, nos encoraja, nos proporciona a compreensão da nossa existência, o porquê das nossas dificuldades, o porquê de tantos atropelos, doenças, dificuldades de toda ordem. O Evangelho, a evangelioterapia que nós, enquanto médiuns triadores, indicamos ao dormir, ao acordar. Pense em você, abra o Evangelho, veja, conversa com o Evangelho, conversa com Jesus através do seu Evangelho. Jesus, o que eu preciso ouvir neste momento? Quais são as orientações para esse dia? Sinta Jesus abrindo a página e leia. Perceba que essas orientações são para você. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Agora, é necessário lembrar que não basta dar o nome, contar os seus problemas, fazer a triagem e pensar: pronto, vou ser curado. Qual é o papel do paciente? Basta dar o nome? Basta contar seus problemas para o triador? E ficar ali de braços cruzados, esperando que a sua cura, que a sua renovação espiritual venha como um passe de mágica? Existe mesmo um grupo intercedendo por você, orando, torcendo. Mas o que você fará neste processo de cura e libertação? O paciente tem que ser um ser ativo nesse processo. Em todas as reuniões, o paciente recebe o esclarecimento espírita que lhe favorece a compreensão, através dessas aulas de psicoeducação. E aí, você busca pôr em prática esses ensinos de Jesus? Busca trabalhar a sua mente? Lembra daquelas dicas da semana passada? Como adquirir a sua renovação mental? Lembra do decreto, decretar para a sua mente paz, alegria, otimismo, fé, coragem, gratidão pelas dificuldades? Quando nós aprendermos a sermos gratos pelas dificuldades, elas passarão. Passarão, acreditem. É preciso repensar. Olha só, criar imagens mentais, estão lembrados? Que é outra dica importante. E a primeira e a maior delas, acreditar no infinito amor de Deus por nós. Temos um Pai extremamente dedicado e devotado, que não mede esforços para nos orientar. Lembra do Salmo de Davi, que vale a pena lê-lo com frequência? Tu és o meu pastor e nada me faltará. Não é?
Então, gente, os ensinos de Jesus, ele é um medicamento do espírito, com efeito libertador e pacificador para encarnados e desencarnados. Assistir às lives do Fabiano de Cristo é primordial para um ótimo resultado no tratamento. Assista todas, porque elas vêm falar alto aos nossos corações. Somos intuídos a falar o que precisam. E comece também a colocá-las em prática, não é? Porque senão nós vamos ficar igual aquele paciente. Aquele paciente que foi ao médico, fez os exames, foram detectados os problemas, ele pegou a receita, dobrou e guardou na gaveta. Se nós ouvimos as orientações, ouvimos todo um trabalho para que possamos sentir os ensinamentos de Jesus e praticar dicas práticas e não agimos de conformidade com o que nós estamos ouvindo e aprendendo, é como guardar a receita. Não obteremos cura e nem libertação dos nossos problemas. Olha, e o palhaço? O palhaço que promovia a alegria, promovia a cura de todos que o assistiam. Segundo o médico, a sua alegria, a sua felicidade era contagiante. Mas ele não acreditava que ele mesmo podia ser o médico de si mesmo, podia se curar, ou podia fazer o que ele fez, buscar ajuda, já que ele não conseguia perceber a grandiosidade da alegria de viver, apesar da solidão, apesar das dificuldades. Porque a vida é uma dádiva, uma grandiosa dádiva. Então, ao paciente, e cabe o desempenho da parte mais importante da terapia, o esforço sincero para alterar o quadro dos sentimentos pessoais e a ação honesta que o torne melhor em relação a si mesmo. Diante da transformação moral legítima do enfermo e o início de vibrações de teor benigno ao adversário desencarnado, que também recebe o tratamento, não é? Quando nós estamos num tratamento espiritual, todos os nossos familiares, o nosso ambiente, tanto do plano visível quanto invisível, também recebem as orientações espirituais. Então, gente, o tratamento ele se estende muito mais além do que a gente possa perceber e sentir. Os nossos obsessores, os nossos cobradores também estão ali, junto conosco, estão recebendo. Ah, mas tem alguns renitentes? Tem, mas é preciso acreditar que o bem vai sempre vencer o mal, sempre, sempre. Só se quebra a corrente do mal com a prática do bem, não é? Importante a gente pensar nisso. Agora tem ações importantíssimas. O cultivo do otimismo. Acreditar que seus problemas vão passar, que as nossas dificuldades, os problemas dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Ter fé e esperança em dias melhores. A prece diária. Essa forma que nós temos de nos ligarmos com o alto. Sentirmos Jesus no nosso dia a dia, termos Jesus na nossa companhia. A reforma íntima, que é a busca por melhoria, perceber
o que nós falhamos, as nossas falhas, e tentar modificá-las a cada dia. A evangelioterapia, como eu disse, a leitura diária do Evangelho, daquela forma, sente, conversa com Jesus, abra e perceba. Agora, a mais importante de todas as atividades, a prática do bem. Lembram daquele caso que o cobrador, o obsessor, chegou lá para cobrar, iria fazer o mal, e aí encontrou o Senhor fazendo o bem, ajudando, lá na casa espírita, fazendo coisas boas, praticando o bem, sentindo o outro, amando o próximo como a si mesmo. E aí, o que aconteceu? O cobrador desistiu de cobrar. Eu não tenho como cobrar. Ele é um trabalhador do bem. Eu não posso fazer o mal para alguém que só doa, para alguém que está praticando o bem. Quando você estiver praticando o bem, você vai sentir o desvencilhar dos obsessores. Eles não têm campo, eles não têm sintonia, porque quem pratica o bem está sintonizado com as mais elevadas criaturas e ele não tem acesso. Nós tiramos o acesso dos cobradores que estão ligados aos mundos inferiores, não é? Então você pode, através da prática do bem, modificar a rota do destino, do seu destino. Lembre-se de Jesus, um gesto de amor cobre multidões de pecados. E tem um grupo de benfeitores, de encarnados e desencarnados, intercedendo, orando, torcendo por você. Outro recurso interessante, o passe. O passe é uma transfusão de energias positivas, calmantes, balsamizantes. Altera todo o seu campo celular. Agora, é preciso acreditar que esse passe acontecendo. Às vezes a gente pensa, nossa, mas a distância, olha, o pensamento não tem como. A distância é insignificante para o pensamento, para as vibrações, para a espiritualidade. A comunicação no mundo espiritual é o pensamento, não é? Outro recurso, a água fluidificada. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como uma base pura em que a medicação do céu pode ser impressa. Acreditemos nesta água que foi transformada pela espiritualidade maior num medicamento muito eficaz para as nossas dores da alma, do espírito, do corpo físico. Sintamos. Não vamos tomar essa medicação como a gente automaticamente. Vamos sentir vagarosamente, às vezes uma higienização, que é o que nós estamos precisando, uma asepsia interna e a promoção da cura. Muito importante a gente estar sempre com a nossa mente receptiva a todos esses recursos que vêm de encontro às nossas necessidades. Outra coisa importante é a prece. A prece é uma magnetização moral, operando-se à distância. Orar é emitir fluidos sutis que, somados pela força de vontade, pelo amor, vão envolver aquele por quem se ora, vão fortalecer-lhe
o espírito e esclarecê-lo. E a realização, a última, a realização do culto no lar. Auxiliam enormemente na eficácia do tratamento. Neste momento de culto no lar, o ensinamento do mestre vibra entre as paredes do templo doméstico e é formada uma couraça de luz protetora, protegendo o seu lar de todos os males que possam vir, juntamente com os seus vizinhos. Eles também recebem muito. Então, faz-se necessário conhecer Jesus. Mas às vezes, conhecer Jesus é difícil, não é? Devido às nossas dificuldades de mudança. Às vezes nós nos irritamos com as leis divinas. Outro dia, ouvi alguém dizendo assim: para que essa tal de lei de causa e efeito? Seria tão bom fazer o que quiser e não ter nenhuma consequência. Eu fiquei rindo. E acredite, não seria bom, porque nós não iríamos crescer, não iríamos amadurecer, não é? Então, a lei de causa e efeito é para que a gente se torne bons, que a gente busque a nossa ascensão espiritual, porque um dia todos nós seremos anjos. É um grande convite do tratamento espiritual, é o despertar espiritual. E se você falhou ou caiu diante dos teus propósitos de alta iluminação, recomece. Sempre teremos novas oportunidades. Recomece. Comece para valer, tá bom? Um grande abraço a todos. Vamos então pegar aí a nossa aguinha para a nossa fluidificação dela. Vamos colocar as nossas mãos sobre essas águas, fechando os nossos olhos, sentindo que a espiritualidade maior traz dos laboratórios divinos as medicações que vêm de encontro às nossas necessidades, que vêm em fórmula de essência, uma essência balsamizante, uma essência que vem nos trazer paz, tranquilidade, equilíbrio durante os desafios da nossa vida. Sintamos esta água sendo paulatinamente transformada numa medicação eficaz e que com certeza promoverá a cura no campo físico, mental, emocional e espiritual. Graças te damos por essa medicação que teremos que fazer uso durante a semana. Vamos então agora para o passe virtual. Vamos sentir agora que um passe dispersivo vai acontecendo. O passe dispersivo é esse passe que vai eliminando todos os sentimentos contrários ao bem. Vai eliminando as dificuldades, vai eliminando o mal-estar, fazendo uma verdadeira asepsia no nosso corpo físico, mental, perispiritual e espiritual. Vamos nos sentir leves, levitando, receptivos agora ao passe repositivo, onde energias benfazejas
vão penetrando em todo o nosso ser, toda a nossa alma. A sensação pacificadora, tranquilizante, calmante, vai nos envolvendo totalmente, sentindo que tu, Senhor, se faz presente. Vamos envolver os nossos aposentos. Vamos envolver com esta luz de cor azul cintilante todo o nosso lar. Vamos envolver também aqueles que necessitam. Vamos envolver aquelas criaturas que perambulam pelas ruas sem ter para onde ir. Vamos envolver, Senhor, aqueles que não creem em Ti, que sabemos que são os mais necessitados de Ti, mas sabemos que o Teu amor infinito envolve a todos os seus. Vamos então, com o sentimento de gratidão por tudo que recebemos nesta noite de hoje, porque a tudo devemos dar-vos graças, Senhor. Fique sempre conosco, que assim seja. Obrigado, Rosa. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Então, pessoal, a gente agradece a participação de todos vocês aqui. E lembramos que amanhã tem live de perguntas e respostas às 19h30. Vai ser com o Luiz Renato. Uma boa noite a todos.